Você sorri por fora, enquanto sua alma grita por dentro. Talvez seja a hora de parar de fingir que está tudo bem. Quantas vezes você tentou o pensamento positivo e nada mudou? Quantas vezes forçou um sorriso quando queria chorar? Quantas vezes repetiu afirmações vazias que ecoaram sem sentido na sua própria boca? Tenho uma notícia que pode te chocar. O motivo pelo qual sua vida não mudou não é porque você não está sendo positivo o suficiente. É porque você está sendo positivo demais. Carl Jung, o homem que desvendou os recantos mais profundos da mente humana, descobriu algo que a indústria do autoajuda não quer que você saiba. Pensamento positivo forçado é uma forma de autotraição. É uma máscara dourada que você coloca sobre sua verdade interior. E enquanto usar essa máscara, sua vida nunca vai mudar de verdade. Jung passou décadas estudando por que algumas pessoas se transformam e outras ficam presas nos mesmos padrões para sempre. E ele descobriu que as pessoas que realmente mudam têm algo em comum. Elas param de fugir da própria escuridão. Pense comigo. Quando você sente raiva, o que todo mundo te ensinou a fazer? Pense positivo. Seja grato. Veja o lado bom das coisas. Fala assim quando você sente tristeza. Levante a cabeça. Seja forte. Tudo vai dar certo. Quando você sente medo, confie no processo. Acredite em você mesmo. O universo conspira a seu favor. São frases bonitas, soam bem. Mas Jung descobriu que são formas disfarçadas de autossabotagem. Porque quando você nega suas emoções negativas, você não as elimina. Você as enterra vivas. E sabe o que acontece com coisas enterradas vivas? Elas apodrecem, contaminam o solo da sua alma. Jung chamava isso de sombra. A parte de você que você rejeita, a parte que você considera inaceitável, a parte que você tenta esconder com pensamentos positivos. Mas aqui está o paradoxo que Jung descobriu. Sua sombra não é seu inimigo, ela é sua fonte de poder. Toda a energia que você gasta tentando ser positivo o tempo todo é energia que você poderia estar usando para se transformar de verdade. Deixe-me te contar sobre Isabela, uma das pacientes mais famosas de Jung. Isabela era a pessoa mais positiva que você já viu. Sempre sorrindo, sempre dizendo que tudo estava bem, sempre praticando gratidão e afirmações. E ela estava completamente deprimida. Ela chegou ao consultório de Jung depois de 3 tentativas de suicídio. Todos os outros terapeutas tentaram fazê-la pensar mais positivo. Tentaram fazê-la focar nas coisas boas da vida. Isso só piorava tudo. Jung fez algo diferente. Ele pediu para ela parar de pensar positivo. Ele pediu para ela sentir a raiva que ela estava escondendo, a tristeza que ela estava negando, o desespero que ela estava pintando de dourado. Pela primeira vez em anos, Isabela tirou a máscara. E sabe o que aconteceu? Ela começou a se curar de verdade. Não porque ela pensou positivo, mas porque ela parou de mentir para si mesma. Jung descobriu que o pensamento positivo forçado é uma forma de dissociação. Você se desconecta da sua experiência real para viver numa fantasia cor-de-rosa. E enquanto você vive nessa fantasia, você não pode resolver os problemas reais da sua vida. Como você vai sair de um relacionamento tóxico se está sempre pensando positivo sobre ele? Como você vai mudar de carreira se está sempre sendo grato pelo trabalho que te mata por dentro? Como você vai curar feridas emocionais se está sempre negando que elas existem? Jung percebeu que o pensamento positivo se tornou uma droga, uma forma de entorpecer a dor em vez de curá-la. E como toda droga, ela cria dependência. Você precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Primeiro você lê um livro de autoajuda, depois você assiste a palestras motivacionais, depois você paga coaches caros, depois você faz retiros espirituais. E no final de tudo, você continua exatamente igual. Porque você está tratando o sintoma, não a causa. A causa é que você tem medo da sua própria escuridão. Você foi ensinado que sentimentos negativos são ruins, que emoções difíceis são sinais de fraqueza. Mas Jung descobriu o contrário. Emoções difíceis são sinais de que algo precisa mudar. São mensageiros da sua alma. São compasses que apontam para onde você precisa ir. Quando você sente raiva, sua alma está dizendo:
algum limite foi violado. Quando você sente tristeza, ela está dizendo, algo precisa ser lamentado. Quando você sente medo, ela está dizendo, algo precisa ser protegido. Mas quando você cobre essas mensagens com pensamento positivo, você perde o mapa para sua própria transformação. Jung tinha uma técnica que revolucionava a vida das pessoas. Ele chamava de integração da sombra. Funciona assim. Em vez de negar seus sentimentos negativos, você os investiga, você conversa com eles. Você pergunta o que eles estão tentando te ensinar. Não é meditação New Age. É um diálogo real com as partes de você que você rejeita. Sua raiva tem algo a te dizer. Sua tristeza tem algo a te mostrar. Seu medo tem algo a te proteger. E quando você finalmente escuta essas vozes, quando você para de tentar silenciá-las com positividade forçada, algo extraordinário acontece. Você descobre que sua escuridão não é sua inimiga. Ela é sua aliada mais poderosa, porque é na escuridão que você encontra sua força real. É na sombra que você encontra sua autenticidade. É nos seus sentimentos negativos que você encontra sua energia vital. Jung estudou pessoas que passaram por transformações profundas, e ele descobriu um padrão. Todas elas tiveram que descer às profundezas da própria psique. Todas elas tiveram que enfrentar o que estavam evitando, não pensando positivo, mas pensando honestamente. Porque honestidade emocional é o combustível da transformação real. Quando você para de gastar energia fingindo que está bem, você libera energia para criar mudanças reais. Quando você para de usar máscara dourada, você pode finalmente ver com clareza onde precisa ir. Jung acreditava que vivemos numa cultura viciada em positividade tóxica, uma cultura que ensina você a sorrir quando deveria estar gritando, a agradecer quando deveria estar exigindo, a aceitar quando deveria estar lutando. E essa positividade tóxica te mantém preso num ciclo infinito de auto-engano. Você sente que algo está errado na sua vida, mas em vez de investigar o que é, você cobre com afirmações positivas. Você sente que precisa mudar algo, mas em vez de agir, você visualiza um futuro melhor. Você sente raiva, tristeza, frustração, mas em vez de usar essas emoções como combustível para a mudança, você as enterra com gratidão forçada. E no final do dia, você continua exatamente onde estava. Só que agora você se sente culpado por não estar vibrando alto o suficiente. Jung via isso como uma forma sofisticada de autotortura. Você se pune por sentir o que é natural sentir. Você se condena por ser humano. E enquanto você está lutando contra a sua própria natureza, você não tem energia para lutar pelos seus sonhos. A indústria da autoajuda te vendeu uma mentira. Eles te disseram que você precisa ser positivo para ser poderoso. Jung descobriu o contrário. Você precisa ser íntegro para ser poderoso. E ser inteiro significa aceitar todas as partes de você, incluindo as partes escuras, incluindo as partes raivosas, incluindo as partes que você foi ensinado a esconder. Porque sua escuridão não é seu defeito, é sua profundidade. Sua raiva não é sua fraqueza, é sua força em estado bruto. Sua tristeza não é sua patologia, é sua compaixão em formação. Quando você integra essas partes de si mesmo, quando você para de lutar contra elas, você se torna completo, você se torna autêntico, e pessoas autênticas têm um poder que pessoas positivas nunca terão. Elas têm a coragem de ver a vida como ela realmente é. Elas têm a força para mudar o que precisa ser mudado. Jung trabalhou com milhares de pessoas ao longo da carreira, e ele viu um padrão claro. As pessoas que mais se transformavam não eram as mais positivas, eram as mais honestas. Elas tinham coragem de admitir quando algo não estava funcionando. Elas tinham coragem de sentir emoções desconfortáveis. Elas tinham coragem de tirar a máscara dourada e mostrar quem realmente eram. E essa honestidade radical as libertava, não de forma mágica, não da noite para o dia, mas de forma real, de forma duradoura. Porque quando você para de mentir para si mesmo, você pode finalmente ver qual caminho seguir. Quando você para de mascarar sua dor, você pode finalmente curá-la. Quando você para de negar sua raiva, você pode finalmente usá-la para criar mudanças. Jung acreditava que o objetivo da vida
não é ser feliz o tempo todo, é ser real o tempo todo. E pessoas reais sentem toda a gama de emoções humanas. Elas não são máquinas de positividade, são seres complexos, profundos, contraditórios. E há uma beleza estranha nessa complexidade, uma força única nessa contradição. Porque quando você aceita que pode sentir raiva e amor pela mesma pessoa, você se torna mais compassivo. Quando você aceita que pode ter medo e coragem ao mesmo tempo, você se torna mais corajoso. Quando você aceita que pode estar triste e grato simultaneamente, você se torna mais sábio. Jung chamava isso de abraçar o paradoxo, a capacidade de conter emoções opostas sem tentar resolvê-las forçadamente. E essa capacidade te dá algo que pensamento positivo nunca pode dar. Te dá maturidade emocional real. Porque maturidade emocional não é sobre sentir apenas emoções boas. É sobre sentir todas as emoções com sabedoria. É sobre usar sua raiva para estabelecer limites, sua tristeza para processar perdas, seu medo para se proteger quando necessário. É sobre parar de lutar contra si mesmo e começar a trabalhar com toda a riqueza da sua experiência interna. Jung acreditava que cada emoção que você sente tem uma função. Cada sentimento que você evita tem uma mensagem. E quando você para de fugir dessas mensagens, quando você para de cobri-las com positividade artificial, você descobre algo incrível. Você descobre que não precisa ser consertado. Você precisa ser compreendido. Você descobre que não precisa ser positivo. Você precisa ser autêntico. Você descobre que não precisa esconder sua escuridão. Você precisa transformá-la em luz. E essa transformação não acontece através de afirmações vazias ou visualizações mágicas. Acontece através da coragem de olhar para dentro, de sentir o que precisa ser sentido, de aceitar o que precisa ser aceito, de parar de sorrir por fora enquanto sua alma grita por dentro. Jung tinha uma frase que resume tudo isso: você não pode mudar o que não aceita, e você não pode aceitar o que não reconhece. Então, talvez seja a hora de reconhecer que você está cansado de fingir, que você está exausto de mascarar sua verdade com positividade forçada. Talvez seja a hora de tirar a máscara dourada e mostrar quem você realmente é, com toda a complexidade, com toda a contradição, com toda a beleza estranha de ser humano, porque do outro lado dessa honestidade radical está a transformação que você sempre procurou, não a transformação superficial que os gurus vendem, mas a transformação profunda que sua alma implora. A transformação que acontece quando você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com quem você realmente é. Quando você para de negar sua escuridão e começa a usá-la como combustível. Quando você para de esconder sua sombra e começa a integrá-la como poder. E nesse momento, algo mágico acontece. Você para de precisar ser positivo o tempo todo, porque você finalmente se torna real o tempo todo. E pessoas reais não precisam de máscaras douradas. Elas brilham com luz própria, mesmo quando essa luz inclui sombras, especialmente quando essa luz inclui sombras. Mas deixe-me te contar o que realmente acontece no seu cérebro quando você força pensamento positivo. Porque Jung intuiu algo que a neurociência moderna confirmou décadas depois. Quando você nega uma emoção, você não a elimina. Você a empurra para o que os neurocientistas chamam de sistema límbico não processado. É como empurrar lixo para debaixo do tapete. Você não vê mais, mas o cheiro continua lá. E pior, esse lixo emocional começa a fermentar, começa a influenciar suas decisões de formas que você nem percebe. Jung viu isso em consultório incontáveis vezes. Pessoas que forçavam positividade desenvolviam sintomas estranhos, insônia inexplicável, ansiedade sem causa aparente, depressão mascarada de alegria. O corpo estava rejeitando a mentira que a mente estava tentando viver. Deixe-me te contar sobre Thomas, executivo de sucesso, sempre otimista, guru do pensamento positivo na empresa. Thomas chegou ao consultório de Jung depois de um colapso nervoso completo. Havia passado 15 anos pensando positivo sobre um casamento tóxico, um trabalho que odiava e uma vida que não tinha nada a ver com quem ele realmente era. Um dia, seu corpo simplesmente disse: chega.
Jung descobriu que Thomas havia construído uma personalidade inteira baseada em negação. Ele negava que odiava o trabalho, negava que seu casamento estava morto, negava que estava vivendo a vida de outra pessoa. E toda essa negação havia criado o que Jung chamava de falso self, uma versão plastificada de Thomas que sorria e otimizava tudo, enquanto o Thomas real definhava por dentro. O tratamento. Jung pediu para Thomas parar completamente com pensamento positivo por 6 meses. Sinta a raiva do seu trabalho. Jung disse, sinta a tristeza do seu casamento. Sinta o desespero de estar vivendo uma mentira. Thomas resistiu. Mas isso vai me fazer mais deprimido ainda. Jung sorriu. Não, isso vai te fazer mais honesto. E ele estava certo. Quando Thomas finalmente permitiu sentir a raiva que vinha reprimindo há 15 anos, algo extraordinário aconteceu. Ele descobriu que não era raiva destrutiva, era raiva informativa. Ela estava tentando dizer, esta vida não é sua. Você está traindo quem você realmente é. Quando Thomas sentiu a tristeza do casamento morto, ele descobriu que não era tristeza por perder a esposa. Era tristeza por nunca ter tido coragem de ser vulnerável com ela. Um peso enorme, uma angústia profunda, uma falta que ecoava em seu silêncio. Quando Thomas sentiu o medo de mudar, ele descobriu que não era medo do fracasso, era medo de descobrir quem ele realmente era por baixo de toda aquela positividade forçada, uma máscara cuidadosamente construída, que escondia as verdadeiras feridas. Jung chamava isso de descida ao inferno necessária, o processo de descer às profundezas da própria psique para resgatar as partes de si mesmo que foram abandonadas, como tesouros perdidos em um navio naufragado. E aqui está o que a indústria da autoajuda não quer que você saiba. Essa descida não é opcional. Ela é inevitável. Como o ciclo das estações, a noite sempre sucede o dia. Você pode fugir das suas emoções negativas por um tempo, pode mascarar com positividade, pode entorpecer com entretenimento, pode distrair com trabalho, pode construir muralhas impenetráveis. Mas, eventualmente, sua sombra vai te alcançar, como uma maré crescente, inevitável e implacável. Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Uma verdade profunda, que ressoa através dos séculos. A neurociência moderna prova isso. Estudos mostram que pessoas que suprimem emoções negativas têm níveis mais altos de cortisol, mais inflamação, mais doenças autoimunes. O corpo grita em silêncio, clamando por atenção. O corpo literalmente adoece quando você mente para ele emocionalmente. Uma verdade cruel, mas essencial. Mas aqui está o paradoxo que Jung descobriu. Quando você para de resistir às suas emoções difíceis, quando você para de tentar consertá-las com positividade, elas começam a se transformar naturalmente. Não porque você as forçou a mudar, mas porque você criou espaço para elas existirem. Um espaço para a aceitação, para a compreensão, para a cura. Jung tinha uma técnica revolucionária que ele usava com pacientes como Thomas. Ele chamava de amplificação emocional, uma abordagem audaciosa que desafia os padrões habituais. Funciona assim. Em vez de tentar se livrar de uma emoção negativa, você a intensifica intencionalmente, como olhar diretamente para o sol, mesmo que doa. Se você está sentindo raiva, você sente mais raiva. Se está sentindo tristeza, você mergulha mais fundo na tristeza. Se está sentindo medo, você explora o medo completamente. Parece contraditório? É exatamente por isso que funciona. Porque quando você para de lutar contra uma emoção, quando você para de tentar escapar dela, você descobre algo surpreendente. Ela tem um fundo, ela tem limites. Ela não é infinita como você imaginava. Um oceano aparentemente sem fim, que na verdade possui um leito. E quando você toca o fundo da emoção, quando você explora todos os seus contornos, algo mágico acontece. Ela se transforma em sabedoria. A dor se transforma em aprendizado. O sofrimento em resiliência. Sua raiva se transforma em clareza sobre o que precisa mudar.
Sua tristeza se transforma em aceitação profunda do que foi perdido. Seu medo se transforma em consciência do que precisa ser protegido. Jung viu isso acontecer milhares de vezes. Pessoas que tinham coragem de mergulhar fundo nas próprias emoções negativas saíam transformadas do outro lado, não quebradas, integradas, não derrotadas, empoderadas, não deprimidas, autênticas, uma transformação profunda, renascimento espiritual. Thomas é um exemplo perfeito. Depois de 6 meses, sentindo honestamente suas emoções, ele fez mudanças radicais na vida. Deixou o trabalho que odiava, teve conversas honestas com a esposa sobre o casamento, começou a viver de acordo com seus valores reais, não com a imagem positiva que havia construído, uma libertação, uma jornada de autodescoberta. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou genuinamente feliz. Não a felicidade forçada do pensamento positivo, mas a felicidade profunda de quem está vivendo em alinhamento consigo mesmo. Uma felicidade autêntica, conquistada e não imposta. Jung percebeu que existe uma diferença fundamental entre felicidade artificial e alegria autêntica. Felicidade artificial vem de negar problemas. Alegria autêntica vem de resolver problemas. Uma sutil, mas crucial diferença. Felicidade artificial vem de escapar da realidade. Alegria autêntica vem de abraçar a realidade completamente. Felicidade artificial é frágil. Qualquer contratempo a destrói. Alegria autêntica é resiliente. Ela pode conter tristeza, raiva, medo e ainda assim permanecer, como uma árvore centenária que resiste às tempestades. Jung estudou tradições místicas antigas e descobriu algo fascinante. Todas elas tinham rituais de descida às trevas. Os gregos tinham os mistérios de Eleusis. Os cristãos tinham a noite escura da alma. Os budistas tinham a meditação sobre o sofrimento. Todas essas tradições entendiam algo que nossa cultura esqueceu. Você não pode ter luz verdadeira sem integrar a escuridão. Uma dualidade intrínseca, inseparável. Você não pode ter alegria autêntica sem processar a tristeza. Você não pode ter coragem real sem enfrentar o medo. Você não pode ter amor verdadeiro sem aceitar a raiva. Um equilíbrio delicado, um processo essencial. Jung chamava isso de coincidentia oppositorum, a união dos opostos. A capacidade de conter luz e sombra, alegria e tristeza, amor e raiva, sem tentar resolver a tensão forçadamente. E essa capacidade te dá algo que pensamento positivo nunca pode dar. Te dá integridade. Não a integridade moral que você foi ensinado, mas integridade psicológica, a sensação de ser uma pessoa inteira, não fragmentada, porque quando você nega partes de si mesmo, você se fragmenta, você cria uma versão boa que você mostra para o mundo, e uma versão má que você esconde, e viver dividido assim é exaustivo, um fardo pesado que consome energia vital. Jung viu pacientes que gastavam enormes quantidades de energia mantendo essa divisão, energia que poderia estar sendo usada para criar, para amar, para viver plenamente. Mas quando eles integravam sua sombra, quando eles paravam de lutar contra partes de si mesmos, toda essa energia se liberava. Eles se tornavam mais criativos, mais apaixonados, mais vivos. Porque eles paravam de gastar energia se policiando o tempo todo. Uma liberdade profunda, uma libertação de si mesmo. Jung tinha outro paciente famoso, Helena, uma mulher que passou a vida inteira sendo a pessoa positiva da família, sempre animada, sempre disponível, sempre resolvendo problemas dos outros, sempre sorrindo e completamente desconectada de suas próprias necessidades. Uma máscara de felicidade que escondia uma profunda exaustão. Helena chegou ao consultório de Jung em estado de burnout extremo. Havia passado 40 anos cuidando de todos exceto dela mesma. Um sacrifício silencioso, uma entrega completa que a levou à beira do colapso. Jung fez uma pergunta que mudou a vida dela. Helena, quando foi a última vez que você disse não para alguém? Uma pergunta simples, com um poder transformador. Ela não conseguiu responder, porque ela nunca havia dito não. Um silêncio eloquente, uma verdade revelada.
E quando foi a última vez que você sentiu raiva de alguém que abusou da sua bondade? Novamente, silêncio, porque ela havia sido ensinada que pessoas positivas não sentem raiva. Um condicionamento social que a silenciou por décadas. Jung passou meses ensinando Helena a acessar sua raiva. Não raiva destrutiva, mas raiva protetiva. A raiva que diz: meus limites foram violados. Uma raiva justa que lhe devolveria o poder. Foi um processo doloroso. Helena descobriu décadas de ressentimento reprimido, décadas de necessidades ignoradas, décadas de autoabandono mascarado de altruísmo, um mergulho profundo em suas próprias sombras. Mas quando ela finalmente se permitiu sentir essa raiva, quando ela parou de sufocá-la com positividade, algo incrível aconteceu. Ela descobriu sua voz. Pela primeira vez na vida, Helena começou a dizer não, começou a estabelecer limites, começou a honrar suas próprias necessidades, uma revolução interior, uma conquista pessoal. E sabe o que aconteceu com seus relacionamentos? Eles melhoraram. As pessoas que realmente a amavam respeitaram seus limites. As pessoas que só queriam usá-la se afastaram. Helena descobriu que sua tentativa de ser positiva para todos estava, na verdade, criando relacionamentos superficiais baseados em conveniência. Uma lição crucial sobre a importância dos limites. A necessidade de se proteger e amar a si mesmo. Quando ela se tornou mais autêntica, mais integrada, ela atraiu conexões mais profundas e genuínas. Jung via isso como prova de que autenticidade é mais magnética que positividade. Pessoas autênticas atraem pessoas autênticas. Pessoas que forçam positividade atraem pessoas que querem usar essa positividade. Jung estudou líderes ao longo da história e descobriu um padrão interessante. Os líderes mais transformadores não eram os mais positivos, eram os mais integrados. Gandhi sentia raiva da injustiça. Ele não a suprimia com pensamento positivo. Ele a canalizava para a mudança social. Martin Luther King sentia tristeza profunda pela dor do seu povo. Ele não a mascarava com otimismo forçado. Ele a transformava em compaixão ativa. Nelson Mandela sentia raiva pelos anos de prisão. Ele não fingiu que estava grato pela experiência. Ele usou essa raiva como combustível para criar um país melhor. Todos eles entendiam algo que nossa cultura esqueceu. Emoções negativas não são problemas para serem resolvidos, são recursos para serem utilizados. Sua raiva pode se tornar sua força motriz para a mudança. Sua tristeza pode se tornar sua fonte de compaixão. Seu medo pode se tornar sua sabedoria para proteger o que é importante. Mas apenas se você parar de tentar eliminá-las com pensamento positivo. Jung desenvolveu uma técnica específica para isso, que ele chamava de diálogo com os afetos. Funciona assim: quando você sente uma emoção intensa, em vez de tentar mudá-la, você conversa com ela, você pergunta: raiva, o que você está tentando me dizer? Tristeza, o que você quer que eu saiba? Medo, o que você está tentando proteger? E então você escuta, realmente escuta, não com a intenção de calar a emoção, mas com a intenção de aprender com ela. Jung descobriu que nossas emoções são como sistemas de navegação internos. Elas nos dão informações cruciais sobre o que está funcionando na nossa vida e o que não está. Mas quando você cobre esse sistema de navegação com positividade forçada, você fica perdido. É como cobrir o painel do seu carro com um adesivo de Smile Face. Você não vê mais os indicadores que te dizem quando algo está errado, e quando você não vê os problemas, você não pode resolvê-los. Jung viu isso na própria vida. Ele passou por uma crise profunda aos 38 anos, o que os psicólogos chamam de crise da meia-idade. Ele estava deprimido, ansioso, questionando tudo em que acreditava. Os colegas sugeriam que ele pensasse positivo, que focasse nas coisas boas da vida, que parasse de ruminar sobre problemas existenciais. Jung fez o contrário. Ele mergulhou fundo na crise. Ele desceu ao que chamou de confronto com o inconsciente. Durante meses, ele explorou seus medos mais profundos, suas dúvidas mais perturbadoras, suas sombras mais escuras.
E foi nessa descida às profundezas que ele fez suas descobertas mais importantes sobre a psique humana. Ele não teria desenvolvido a psicologia analítica se tivesse escolhido pensar positivo durante a crise. Ele não teria ajudado milhares de pessoas se tivesse fugido da própria escuridão. Jung entendeu que crises não são problemas para serem evitados. São oportunidades para serem abraçadas. Porque é na crise que você descobre quem você realmente é, por baixo de todas as máscaras sociais. É na crise que você encontra sua autenticidade. É na crise que você desenvolve sua força real. Mas apenas se você tiver coragem de habitá-la completamente. Jung tinha uma frase que resume isso perfeitamente. A crise é a porta de entrada para a transformação. Quando você tenta escapar da crise com pensamento positivo, você fecha essa porta. Quando você habita a crise com honestidade, você a atravessa transformado. Jung viu isso repetidamente. Pessoas que tinham coragem de enfrentar suas crises saíam mais fortes, mais sábias, mais autênticas. Pessoas que fugiam das crises permaneciam presas nos mesmos padrões, apenas com mais camadas de negação. E aqui está algo que pode te chocar. Jung acreditava que nossa cultura está em crise exatamente porque se viciou em positividade tóxica. Estamos enfrentando problemas ambientais e sociais, políticos, espirituais profundos. E nossa resposta: pense positivo, pratique gratidão, visualize um mundo melhor. Jung veria isso como forma coletiva de negação. Como vamos resolver mudanças climáticas se não conseguimos sentir a angústia ecológica que deveria nos motivar? Como vamos curar divisões sociais se não conseguimos sentir a raiva da injustiça que deveria nos unir? Como vamos crescer espiritualmente se não conseguimos enfrentar o vazio existencial que nos convida à transcendência? Jung acreditava que problemas coletivos só podem ser resolvidos por pessoas que tiveram coragem de resolver seus problemas individuais. E você não resolve problemas individuais pensando positivo sobre eles. Você os resolve enfrentando-os honestamente. Cada pessoa que integra sua sombra, que para de negar suas emoções difíceis, que se torna psicologicamente inteira, contribui para a cura coletiva. Porque pessoas integradas criam relacionamentos integrados. Relacionamentos integrados criam comunidades integradas. Comunidades integradas criam sociedades integradas. Jung via isso como a única esperança real para a humanidade. Não mais pessoas positivas, mas mais pessoas autênticas. Pessoas que têm coragem de sentir o que precisa ser sentido, de ver o que precisa ser visto, de fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando é desconfortável, especialmente quando é desconfortável, porque transformação real sempre é desconfortável. Você não pode mudar permanecendo na zona de conforto. E zona de conforto é exatamente onde pensamento positivo te mantém. Jung oferece algo diferente. Ele te convida para a zona de crescimento, onde você sente tudo o que precisa sentir, onde você enfrenta tudo o que precisa enfrentar, onde você se torna tudo o que precisa se tornar. E nessa jornada de integração total, você descobre algo que pensamento positivo nunca pode te dar. Você descobre que não precisa ser perfeito para ser poderoso, que não precisa ser positivo para ser transformador, que não precisa esconder sua humanidade para ser amado. Na verdade, é exatamente o contrário. Sua humanidade completa, incluindo suas sombras, suas feridas, suas complexidades, é exatamente o que o mundo precisa, porque o mundo não precisa de mais pessoas fingindo que está tudo bem. O mundo precisa de pessoas corajosas o suficiente para admitir que nem tudo está bem, e sábias o suficiente para usar essa honestidade como ponto de partida para a mudança real. Jung te convida a ser uma dessas pessoas, a tirar a máscara dourada do pensamento positivo, a integrar sua sombra como fonte de poder, a usar suas emoções negativas como combustível para a transformação, e a descobrir que do outro lado dessa honestidade radical está a vida que você sempre quis viver. Não uma vida perfeita, mas uma vida real. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com coragem para enfrentar problemas. Não uma vida sem escuridão, mas uma vida onde a escuridão serve à luz.
onde sua sombra não é sua inimiga, ela é sua aliada mais poderosa na jornada de se tornar quem você realmente é, completamente, autenticamente, magistralmente humano. Imagine por um instante a força bruta da cachoeira Iguaçu, imensa, poderosa, às vezes assustadora, mas mesmo em meio à sua fúria, a água esculpe a rocha, criando formas belíssimas e surpreendentes. Assim é a escuridão em nossa vida, às vezes aterrorizante, sim, mas capaz de revelar a beleza da nossa própria alma, a força latente do nosso espírito, se soubermos lidar com ela. Carl Jung nos ensinou a importância de integrar a sombra, de acolher aqueles aspectos nossos que preferimos esconder, aqueles medos, anseios, impulsos que julgamos inaceitáveis, mas que são parte fundamental do nosso ser. Integrar a sombra não significa aprovar tudo o que ela representa, mas reconhecê-la, entendê-la e, assim, aprender com ela. Imagine o peso de uma mochila nas costas carregada de segredos, de vergonhas não confessadas, de traumas não cicatrizados. Quanto mais pesada, mais difícil a caminhada, mais lenta a jornada. Jung nos convida a aliviar esse fardo, a integrar esses aspectos obscuros em nossa consciência, a olhar para dentro dos nossos recantos mais sombrios, com a compaixão de um pai para com o seu filho, sem julgamento, somente com aceitação. Assim, a jornada de autoconhecimento, muitas vezes árdua, torna-se uma peregrinação rumo à plenitude, uma dança entre a luz e a sombra, aonde a escuridão não é o fim, mas um instrumento, um guia, no caminho de nos tornarmos integralmente nós mesmos, magistralmente humanos, completos, autênticos. A jornada é longa, mas a recompensa, a conexão profunda com a nossa essência, vale todo o esforço, vale toda a escuridão enfrentada, pois somente atravessando a escuridão alcançamos a mais plena luz, a luz da nossa própria alma.